De Bem com Você está de volta para a gente dar continuidade à nossa conversa sobre diabetes. Quando se fala em diabetes, se fala da glicose alta, mas não necessariamente, né? A hipoglicemia é um problema que pode acontecer com as pessoas diabéticas. A hipoglicemia ela pode acontecer com quem utiliza medicamentos para tratar o diabetes, principalmente insulina, mas existem medicações orais que também aumentam o risco de hipoglicemia. Então, o que é a hipoglicemia? Hipoglicemia é essa queda exagerada da glicose no sangue, porque existe um valor normal, né, onde a glicose ela tem que estar. Então, quando a glicose está menor que 70, a gente chama de hipoglicemia. E qual que é o problema da hipoglicemia? A hipoglicemia ela precisa ser tratada imediatamente, porque a glicose ela é o único substrato que é utilizado pelo sistema nervoso central. Então, se falta glicose no sistema nervoso central, a gente vai ter os sintomas dessa falta, que podem ser um desmaio, até uma crise convulsiva. Então, é importante tratar essa hipoglicemia quando ela acontece, no momento que ela acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quem tem diabetes tem que saber o que é hipoglicemia, como prevenir hipoglicemia, isso vai depender de cada tratamento que é utilizado e principalmente como tratar a hipoglicemia. Então, e os familiares também, quem convive com a pessoa com diabetes, principalmente o paciente em uso de insulina, então é importante que esse familiar, que esse colega, esse parceiro, que ele saiba tratar uma hipoglicemia caso ela aconteça. E assim, qual que é o nível crítico? Eu faço essa pergunta porque eu já vi 2 casos, até um deles pessoalmente, que a pessoa entra na hipoglicemia, vai comendo doce, abala tudo e vai baixando, baixando, baixando. E nesse caso foi uma coisa crítica, a gente chamou o SAMU, quando o SAMU chegou que estava começando aquela elevação, mas foi desesperador. Na verdade, assim, a gente tem a hipoglicemia nível 1, que seria uma glicemia abaixo de 70. Normalmente, nesse valor, o paciente ele tem sintomas adrenérgicos, que a gente chama, que aumenta a quantidade de adrenalina. Então, tem tremor, sudorese, aquela sudorese fria, mas ainda está consciente, ainda está bem. E tem a hipoglicemia nível 2, que é quando a glicemia está abaixo de 54. O tratamento, é importante que a pessoa seja informada de como tratar, porque essa questão de ingerir açúcar demais também é um problema, porque a gente faz a regra dos 15 para tratar a hipoglicemia. Então, se é uma hipoglicemia nível 1, que seria entre 70 e 54, normalmente o que a gente indica é ingerir 15 gramas de carboidrato, que seria, por exemplo, um copo de suco de laranja, um copo de 200 ml, 3 balinhas normalmente equivalem. Tem um sachê que chama Glinstan, que a gente utiliza muito, ou uma colher de açúcar, né, num pouquinho de água. Espera 15 minutos, porque muitas vezes esses sintomas eles ainda vão continuar, vai demorar para o paciente voltar a se sentir bem. A gente pede para o paciente repetir a glicemia e é importante que ela seja feita no dedo, a capilar mesmo e não no sensor. E se essa glicose não melhorou nada, aí ele ingere mais 15 gramas, espera mais 15 minutos. Se é uma hipoglicemia um pouco mais grave, a gente dá 30 gramas, espera 15 minutos e refaz o procedimento. Porque o que acontece é isso mesmo, os sintomas eles são muito incômodos. Os pacientes falam que é uma sensação de morte iminente. Então a tendência é comer demais, é comer 60, 70, 100 gramas de carboidrato. E aí o que acontece? Essa glicose ela sai de 70, de 60 e vai para 400. Isso também gera um mal-estar muito grande, a gente vai ter que medicar de novo e às vezes com insulina de novo, e aí a gente vai, né, entra numa montanha-russa que gera um mal-estar muito grande e que não é muito saudável, né? Então é importante saber prevenir, saber tratar. E é importante, quem tem uma pessoa com diabetes próxima, né, ou quem presenciou uma hipoglicemia grave, né, se tem um indivíduo inconsciente, é importante, ou muito pouco consciente, é importante não dar nada para ele comer. A gente orienta a esfregar açúcar na mucosa, parte de dentro, né, da gengiva, e chamar o SAMU. Mas é importante, enquanto esse SAMU está chegando, você já vai administrando o açúcar, porque a absorção pela mucosa ela é mais rápida, inclusive, do que a absorção pelo estômago. E você já está tratando. Então, isso é uma orientação muito importante. Você sabe que, às vezes, eu mesmo sendo tipo 2, se eu fico muito tempo sem comer, eu fico com um mau humor tremendo. Por exemplo, antes de vir para cá, eu vou comer, porque, não sei, às vezes, sabe-se lá, né? Pode demorar. E é engraçado, altera o humor da gente, a gente fica, não é legal. Mas aí não precisa ser diabético para ter o humor alterado. Não. Qualquer pessoa com fome. Né? Fome é desagradável. Pois é. Por falar em mau humor, a depressão
É, porque todos esses fatores, esses sintomas que mudam o humor, né? A depressão, ela é mais comum nas pessoas com diabetes? Existem alguns estudos que mostram que a incidência de depressão ela é ligeiramente maior em quem tem diabetes. Mas independente de ter ou não diabetes, é muito importante que qualquer médico avalie a saúde mental do seu paciente, porque hoje a depressão ela é considerada a doença do século, está extremamente prevalente. E no caso específico do diabetes, a depressão atrapalha o tratamento. Primeiro, porque quem está deprimido não vai ter vontade de se cuidar. Não vai ter vontade de se exercitar, não vai aderir ao tratamento. A depressão aumenta a vontade de comer doce, de comer carboidrato. Então, só esse fato de ter depressão atrapalha a adesão ao tratamento. E a ansiedade aumenta alguns hormônios, adrenalina, cortisol, que vão atrapalhar a ação da insulina. Então, mesmo que o indivíduo tome a medicação correta, existe uma tendência a aumentar a glicose só pelo fato da pessoa não estar bem do ponto de vista emocional. Então, é muito importante que a gente faça uma avaliação da saúde mental do paciente e que ele faça o tratamento quando necessário. Uhum. E também existem outros fatores, como para o diabético principalmente, pressão alta, colesterol, triglicérides alto, que pode levar à obstrução, né, de algumas Todos artérias. esses fatores são muito importantes serem controlados. O diabético ele tem, de uma forma geral, mais facilidade de ter pressão alta, então tem que ser muito bem controlado. Uma coisa fundamental, que é o que a gente chama de dislipidemia, que é o colesterol alto ou triglicérides alto. Isso é muito importante. Então, assim, tem que ter um controle rigoroso. Hoje a gente tem drogas muito boas, porque 75% do colesterol vem do fígado, só 25% que é da dieta. Então, às vezes, você come super bem, mas você vai fazer o seu controle, seu colesterol está elevado. Então, não adianta. Às vezes, você tem que lançar a mão de medicamentos. Isso é muito importante, porque a aterosclerose, assim como depressão, é um grande mal da humanidade. E a circulação é fundamental. Se você obstrui sua circulação, seja lá onde for, você vai causar um dano muito importante. Renal, vascular, cerebral, coronariano, não importa. Então, assim, o controle rigoroso de pressão, de colesterol, triglicéridos, evitar o excesso de sal também, não é só o açúcar, né? Aliás, a gente fala que as 3 farinhas brancas têm que ser evitadas: sal, açúcar e cocaína. São as 3 brancas que não devem ser usadas em hipótese alguma, nem por diabético, e com muito cuidado o sal e o açúcar por todas as pessoas. Quanto menos usar, melhor. Mas muito bem falado a parte de colesterol e triglicéridos, que são fatores agravantes na doença vascular, principalmente no diabético. E é importante a gente lembrar, como o senhor falou, que é produzido pelo fígado. Então, não necessariamente as pessoas acima do peso é que vão ter esses índices, né? Na minha família, é tradição de família ter colesterol alto. Tradição. O menino de 25 anos já tem colesterol alto. Então, assim, eu como super bem, mas eu tomo medicamento para colesterol. Por quê? Posso comer papel, que não tem colesterol. Não adianta, meu colesterol fica acima do que é o objetivo. Então, eu tomo medicação, meu colesterol está super tranquilo. Por exemplo, essa lesão que eu tenho aqui, aterosclerótica na carótida, eu controlo ela há 10 anos e ele está exatamente do mesmo jeito que há 10 anos atrás. Pelo controle eficaz do colesterol, eu tomo também remédio para pressão, faço uma dieta adequada, obviamente passo longe de cigarro e atividade física regular. Então, assim, sempre lembrar dessas coisas que a gente repete e não tem como cansar de repetir e falar o tempo todo, que tem que ser feitas. É interessante, eu quero só acrescentar uma coisa aqui, que as pessoas às vezes têm preconceito de tomar remédio. Eu não vou ficar tomando remédio, que é uma bobagem. De modo algum, né? Os remédios existem para ajudar, né? Exatamente. Eu acho que a sobrevida ela aumentou justamente porque hoje existem bons medicamentos. É importante tomar a medicação correta. Usar medicamentos sem prescrição médica, porque o vizinho falou que está tomando, ou medicamentos em exagero, não estou precisando, mas fulana toma, eu vou tomar também. Isso aí realmente não está indicado. Mas existem alguns medicamentos que eles são fundamentais para prolongar a vida e principalmente para prolongar a qualidade de vida, né? Para evitar algumas doenças. Né? No caso do colesterol, a gente baixando esse LDL, a gente consegue evitar a doença aterosclerótica. Né? Então, você consegue manter a qualidade de vida por muitos e muitos anos. Mais algum comentário, conselho, orientação? Conselho, eu acho que o nome do programa é um excelente conselho, de bem com você.
Eu acho que assim, a gente tem que colocar essa filosofia, sabe, de estar bem com a gente. Porque as pessoas que se cuidam bem, que se gostam, que se amam, vão querer fazer o melhor. O que você tem de mais importante? Sua saúde. Exatamente. Sem saúde, você pode ter tudo, dinheiro, sucesso, você não faz nada. Então, assim, de bem com você. Eu acho que foram muito felizes nesse programa e eu acho que a ideia é essa, que a gente tem que estar muito bem com a gente mesmo, porque as pessoas bem amadas cuidam bem. Exatamente. E assim, eu agradeço a participação de vocês, a presença, voltem sempre. Eu que agradeço. Continuem de bem com vocês. Prazer estar aqui. Obrigado. Viu? Muito obrigada. Por hoje é só, a gente agradece também a sua companhia, a sua audiência. Semana que vem tem mais um De Bem com Você e eu te espero. Tchau, tchau.